Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um evento de benchmarking que a CETEC está realizando. O nosso evento é um evento que está sendo realizado periodicamente. A gente tem aí uma frequência de 3 a 4 meses, oscila dependendo da época. A gente traz clientes ou benchmarkings para poder trazer referências de mercado com relação a vários temas, né? Já tivemos temas aqui, para vocês saberem, temas sobre indústria 4.0, que foi o Smart Factory. Tivemos sobre referências com a Coca-Cola em TPM. Isso numa época em que a gente fazia ainda físico, né? Então, a gente arrumava um grupo e esse grupo ia para as fábricas ou para as empresas em que a gente tinha contatos, né? Então, era bacana, porque era físico, né? O pessoal tinha um engajamento, era uma outra dinâmica, um outro número de pessoas, era um número mais reduzido, né? Mais seleto, por causa das questões físicas. E depois, nesse histórico, a gente acabou partindo para fazer virtual, porque chegou a pandemia, a gente deu uma congelada e a gente falou assim, não dá para parar, né? E o nosso sonho de consumo é fazer esse grupo, essa comunidade, de fato expandir, até a gente realizar em algum momento benchmarkings internacionais, né? Já estamos costurando isso, né? Antes da pandemia já estava sendo costurado, mas com a pandemia a gente teve que remodelar. E, de uma certa forma, ampliou a possibilidade de expansão, né, do conhecimento, né? Expansão desse nosso ecossistema. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, que fazem parte do nosso ecossistema, do ecossistema do CETEC Consulting Group. Vou dar uma breve apresentada sobre o CETEC Consulting Group. Temos aí alguns números aí para apresentar. Queria agradecer aí a presença do Rodrigo, né, Rodrigo? Acho que você pode se apresentar em um minutinho para a gente? Claro, José, posso sim. Eu que agradeço pelo convite. Sou o Rodrigo Chaves, trabalho na Telefônica Vivo. E o objetivo aqui é a gente bater um papo, né? Vou falar um pouquinho do nosso programa de melhoria que a gente tem lá na empresa, dividir um pouco o que a gente faz no dia a dia. Eu estou lá há quase 5 anos, né? Trabalho com melhoria de processos há 20, desde de 2000, então já tem um tempinho aí, a gente acaba entregando a idade nessa hora, né? Mas é um prazer estar aqui, é um prazer falar com todo mundo, compartilhar um pouquinho, aprender, e novamente agradeço pela oportunidade. Rodrigo é uma lenda na Vivo, né? Que nada. Só uma pecinha de uma engrenagem gigante. Não, imagina, muito querido lá, muito... Toda vez que eu passei lá por vocês, dando treinamento, alguma consultoria lá, o pessoal mexia bastante com você, era uma lenda, né? Todo mundo queria ver a tua opinião e tal. Show de bola, show de bola. Ele está agora apresentando aí para nós. André também aí, né, André? Quer se apresentar também? Claro, com certeza. Bom, primeiro, José, obrigado de novo pelo convite. É sempre muito legal participar aí com vocês. Já fizemos um podcast, acho que toda a troca de experiência é válida. Viemos aqui abrir a apresentação do Rodrigo aí, né, que tem o programa mais maduro, então a gente faz aí a abertura, depois ele finaliza aí com todos os números. Então, pessoal, eu venho de uma experiência aí de 6, 7 anos em consultoria de gestão, então trabalhei bastante com projetos aí, desde formulação estratégica, desdobramento de meta, redução de custo, então sempre trabalhei bastante com projetos de melhoria. Em 2019 eu comecei no BK, e aí aqui a gente tem um programa também que a gente tipicamente, até 2019, sempre trabalhou também com metodologias de melhoria contínua, e aí o objetivo hoje é dividir um pouquinho com vocês como a gente começou a implementar a agilidade e a trazer mais conceitos ágeis aí para dentro do nosso programa. André, nós estamos falando aí de uma jornada de uns 4 anos, né, mais ou menos, já? Isso, começamos em 17. 4, 5 anos. Rodrigo, nós estamos falando da jornada da Vivo de 9 anos, né? Isso, José. Iniciamos em 2012, esse ano a gente está completando 9 anos aí. Beleza, show de bola. Bom, pessoal, vou me apresentar também, para quem não me conhece, meu nome é José Goldfriend, trabalho no CETEC Consulting Group já desde o início da formação da CETEC, basicamente no início. São mais ou menos aí uns 24 anos de casa, trabalhando com melhoria contínua também, trabalhando nessa área
em diversos clientes, em diversas cadeias de trabalho também, de clientes. Então, é uma expertise, e eu vou fazer uma breve apresentação aqui da CETEC. Gente, desculpa, né? É um momento aí nosso também de vincular um pouco o nome da CETEC. O evento é gratuito, mas é coisa de 3, 4 minutinhos, tá? Só para quem não conhece direito se contextualizar. Deixa eu fazer aqui a apresentação aqui, para passar para vocês. Todos estão vendo? Estamos sim. Sim. A CETEC, né, ou CETEC Consulting Group, é uma empresa, né, de consultoria e treinamentos na América Latina. Nós temos escritórios em São Paulo e em Buenos Aires, e temos agora também uma extensão em Portugal. Somos uma referência aí na área de excelência operacional, de planejamento estratégico, gestão empresarial em diversos aspectos. Vou falar das nossas unidades de negócio, né, que a gente também tem nossas referências, somos referências como a parte de inovação, de métodos ágeis, mas eu vou falar daqui a pouco. Para vocês terem alguns números, para entenderem um pouco aí da dimensão da CETEC, nós nascemos em 94, então estamos aí na faixa dos 25 anos aí de idade. Atuamos em mais de 20 países, com mais de 300 mil profissionais capacitados, né? Então, com todos os nossos treinamentos, com uma carteira de mais de 3 mil clientes. E já demos um retorno financeiro de mais de 2 bilhões em termos de retornos financeiros para os nossos clientes, em projetos dos mais diversos tipos de categorias de projetos. Para vocês entenderem, ao longo da nossa criação, da nossa jornada, nós criamos diversas unidades de negócio que atuam para atender as várias necessidades dos nossos clientes. Temos aí a área de inovação, temos a área de métodos ágeis, a área de Lean Six Sigma, produtividade, temos a área também de desenvolvimento humano organizacional, onde a gente trabalha com team building, planejamento estratégico dentro da gestão empresarial. Enfim, nós temos aí várias unidades de negócio com diretores e equipes especializadas em cada uma delas, de forma a poder atender todas as necessidades dos nossos clientes, né? A gente foi construindo isso ao longo do tempo. Temos um histórico muito grande também de um processo, né, um produto que a gente tem, que é a qualificação da cadeia de fornecedores, onde nós trabalhamos fortemente. Foi um projeto que iniciou a CETEC, que foi um projeto onde a gente trabalhava numa empresa de governança, uma empresa mãe, e a gente transferia conhecimento, gerava transformação da cadeia de valor, mais focado na cadeia de fornecimento de grandes empresas, de grandes corporações. Temos esse produto, esse trabalho, até os dias de hoje, com várias empresas, como Coca-Cola, entre outras, e que nos faz nos ter uma gratificação nesse formato de expansão. Dos nossos clientes, antes de falar do nosso ecossistema, os nossos clientes estão aqui hoje, né, o Burger King e a Vivo, né, Telefônica, como prova aí de grandes clientes que nós temos, para poder trazer esse benchmark, essa referência, né, dos programas que têm sido desenvolvidos aí com os nossos clientes. Mas temos não só grandes, mas também temos pequenos e médias empresas que nós trabalhamos também, né? É um portfólio, uma cadeia de clientes aí bastante robusta e bastante grande, e dos mais diversos processos. Nós iniciamos aí no começo com a indústria automotiva, mas também lá para os idos de 99, 2000, acabamos expandindo para outros mercados, né? E a gente foi na área de telecomunicações, na área de seguros, na área de alimentos, né? Enfim, fomos para outros ramos também, e nos consolidamos fortemente em outros ramos. Dentro do nosso ecossistema, para vocês entenderem, nós temos aí algumas empresas que fazem parte, né, do nosso mundo, do nosso universo. Nós temos aí, vou falar basicamente 2 ou 3 aí que são de grande relevância. A Practia, que é uma joint venture
entre a CETEC e a Practia Global. É uma extensão, de fato, né, do nosso trabalho na área de tecnologia, então, uma empresa de tecnologia. Ela é bem focada na área de RPA, inteligência artificial, machine learning, né, reconhecimento facial, enfim, toda essa parte tecnológica ela trabalha e tem uma sinergia muito bacana, muito grande entre a gente, porque podemos até entender que é do grupo, porque, de fato, quando a gente tem no cliente e a gente faz levantamento de oportunidades e tem muito envolvimento tecnológico, ela cumpre o seu papel também de embarcar e continuar o processo de onde nós entregamos, né? Então, a gente tem um processo end-to-end. E, na contrapartida, também, quando eles entram em clientes e precisam fazer diagnósticos ou alguma necessidade de treinamento focado nessas melhorias contínuas, ela também, nós trazemos aporte para eles, né? Então, foi uma sinergia muito bacana. O Escape 60, que também é um parceiro muito forte, né? É um parceiro que nasceu, de fato, junto com a CETEC, quer dizer, dentro da CETEC, e a CETEC deu um suporte muito grande. Nós temos uma parceria, né, robusta, onde a gente faz nós temos todos os nossos trabalhos de team building focados no Escape 60, né? E isso nos tem dado muita força, né? Muita penetração e muita responsabilidade também em trabalhos aí que a gente tem feito tanto em seleção de pessoas. O Rodrigo, né, vai comentar alguma coisa sobre isso, até a parte de team building, quando a gente precisa ter um desenvolvimento de uma equipe, enfim, tem trabalhado de forma bem consistente, né? Temos outros organismos onde nós temos uma representação. Então, a Scrum Study, a gente representa a Scrum Study dentro da nossa unidade de métodos ágeis, e também temos as nossas formações que são certificadas pela CSSC, né, que é a Council Six Sigma Certification, né? Além de a gente trabalhar também com elementos como Lego Serious Play, onde nossos facilitadores trabalham no desenvolvimento de resoluções de problemas. Enfim, temos um ecossistema bastante interessante, bem integrado, e que dá a maior oportunidade de soluções para os nossos clientes. Essa é a CETEC, isso eu queria apresentar para vocês. E, de fato, agora a gente pode... agradeço nesse momento jabá que vocês me permitiram fazer, para vocês terem uma noção aí de quem é a CETEC, de qual é a nossa navegação. E queria agora convidar, né, André, para fazer a apresentação do Burger King, para você mostrar aí para nós o trabalho de excelência operacional e um pouco aí vinculado principalmente à parte de métodos ágeis também, né? Então, é com você aí, André. Show de bola, José. Pô, obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Antes de começar a apresentação, eu vou precisar dar os 2 furos aqui de background que a gente teve aqui dos bastidores. Primeiro, pessoal, para quem entrou depois, preciso assumir que eu e o Rodrigo estamos um pouco mais nervosos agora, porque o nosso time está jogando nesse momento. Deu uma escapada ali, vi que fez o 3º gol, então deu uma acalmada. E depois, que eu preciso confessar para vocês que ontem o José me falou que ele está usando luz de blogueiro agora para as apresentações. Então, essa luz amarela aí é artificial. Eu tentei usar aqui também a minha do celular, mas eu estou parecendo um fantasma agora. É só porque está uma escuridão também aqui. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês, pessoal, se vocês puderem avisar quando vocês estiverem vendo. Tá ok, André, já está aparecendo. Estão vendo? Legal. Sim. Pessoal, então o objetivo aqui é a gente passar, não fiz uma apresentação muito extensa não, mas para a gente ter essa troca de ideias mesmo, mas a gente passar um pouquinho de como a gente trouxe métodos ágeis para dentro do nosso programa, que era tipicamente um programa de melhoria contínua. Então, o objetivo é a gente passar aqui quais foram as principais dores, o que nos motivou a trazer essa metodologia, entre outros pontos, um pouco mais do como também. Vi que o Luiz está aqui, vou citar ele em alguns momentos também do como ele nos apoiou, porque a gente também não é uma empresa que estava tão acostumada com métodos ágeis assim, então foi muito novidade para a gente trazer isso, aplicar isso já com participantes, enfim. Queria só passar rapidamente também, não vou nem entrar muito no detalhe, acho que muitos de vocês conhecem o Burger King, talvez nem todos conheçam o Popeyes.
mas a gente já está com 901 restaurantes aqui entre Burger King e Popeyes em território nacional. Esses dados são do mês passado, então às vezes tem uma abertura ou um fechamento aqui que não está contemplado. Em 2004, foi o primeiro restaurante Burger King que a gente teve em território nacional, que veio via franquia da Burger King do exterior, né, dos Estados Unidos. E em 2011, depois da aquisição do Grupo 3G, que a gente virou a Burger King do Brasil como uma master franqueada com o direito de operação de todos os restaurantes da Burger King aqui. E em 2019, a gente teve o início da rede Popeyes, que a gente trabalha com frango frito. Então, caso alguém não tenha provado aí, depois o Luiz manda no chat, que eu sei que ele virou um consumidor fiel nosso, é bem legal, e a gente já está com 44 restaurantes, começamos os 44 em São Paulo, estamos expandindo agora a abertura também para o Rio de Janeiro, estamos começando o processo de expansão de Popeyes. Antes de eu entrar no nosso programa em si, eu acho só relevante de eu citar para vocês o que a gente entende como sistema de gestão no BK para dar o conceito, tá? Então, sistema a gente entende, acho que grande parte das pessoas aqui também com experiência de excelência operacional, é um conjunto de partes interligadas que gera um produto ou um resultado específico aqui, né? Então, a gente tem 3 partes, a parte estratégica, tática e operacional, e o produto do nosso sistema de gestão é gerar resultado para a companhia. Então, tudo começa para a gente via formulação estratégica, então, qual a visão da companhia, o que a gente espera da companhia daqui a 5 anos, e essa visão ela é revisitada anualmente no que a gente chama de bandeiras. Então, vocês podem até ler como diretrizes estratégicas. Quais são as principais diretrizes estratégicas da companhia para o ano? E essas diretrizes elas são mais aspiracionais. Então, vou dar um exemplo de uma que a gente trabalha há muito tempo, que é mudar a experiência do consumidor. Ela é uma diretriz, uma bandeira qualitativa. Essa bandeira a gente quantifica ela e transforma ela em metas para o presidente. Então, são as metas da companhia para o ano, e a gente faz todo o desdobramento de metas. E para isso, para a gente atingir essas metas, que estão inclusive vinculadas à nossa remuneração variável, a gente precisa ter processos no dia a dia que sustentem essas metas. E, além disso, nem todos os nossos trabalhos, os nossos projetos, conseguem ser simplesmente sustentados por processos. A gente precisa também de projetos de melhoria que vão ser apoiados por metodologias e são problemas complexos que a gente não consegue resolver simplesmente, tenho esse processo que está caótico, eu vou redefinir esse processo, vou redesenhar esse processo. Tem muitas vezes que a gente vai precisar ter uma outra visão para isso. E dentro dessa nossa parte tática, no sentido de projetos anuais, a gente tem o nosso programa, que é o programa que sei que o pessoal da CETEC gosta bastante do nome, é o nosso King Belt, né? O King Belt, ele é um programa, e aí eu até troquei essa ideia ontem um pouco com o José, com o Rodrigo, ele é um programa que o foco dele principal é desenvolver colaborador em metodologia de resolução de problemas complexos. Então, obviamente, a gente, dado que faz um investimento, que traz pessoas de fora para ensinar e que gasta um tempo com isso, a gente espera, sim, um retorno financeiro. Mas o programa é extremamente focado no desenvolvimento de colaboradores. A gente quer ter pessoas, quer ter futuras lideranças, quer ter pessoas capazes de resolver problemas, porque, no final das contas, gerenciar é isso, né? Gerenciar é resolver problemas. Se a gente não tivesse problema, a gente deixava as nossas lojas do Burger King e do Popeyes fazendo as coisas do dia a dia e estava tudo certo. Mas não, a gente se depara com uma série de problemas e o nosso objetivo é justamente capacitar colaboradores nesse sentido. E aí, para fazer isso, a gente trabalha com uma lógica, que até foi um pouco do que eu conversei com o Luiz no podcast, é o que a gente chama de lógica de pirâmide. Então, que nem sei se eu passei um pouco dos dados e das datas para vocês, a gente é Burger King do Brasil, estamos completando 10 anos esse ano. Então, é uma empresa bem recente, né? Uma empresa que ela está em crescimento, ela teve seu plano de expansão recentemente. Então, qual foi a opção quando a gente começou o programa, que eu já passo um pouco para vocês no sentido de datas? A gente prefere começar capacitando uma base bem extensa em White Belt, justamente para ter esse mindset de resolução de problemas, do que simplesmente ter um programa Black Belt, capacitar um ou outro Black Belt e ter esse conhecimento de forma muito descentralizada. Então, a gente sempre focou muito na capacitação da base, então ter pelo menos 80% da companhia, que é nosso grande esforço, em White Belt, dar uma funilada para os Yellow Belts, que aí já precisam apresentar um projeto, por consequência Green Belts, e Black Belts, que a gente ainda não teve oportunidade de começar, mas é um objetivo, sim, no futuro, para as principais lideranças, tá? Então, a gente trabalha dessa forma, que é uma forma que a gente considera de pirâmide.
Não vou passar muito no detalhe aqui, mas como o objetivo é capacitar e desenvolver colaboradores, a gente não tem vaga para todo mundo desenvolver projeto, a gente também considera alguns critérios para a participação e para ver como que a gente vai selecionar esses participantes para fazer o Yellow, o Green ou, no futuro, o Black, né? Então, a gente leva em consideração o tempo de casa, a performance, né? Então, como que ele desenvolve o trabalho dele, se ele já tem um tempo na função, o cargo dele para a gente também é importante, se ele já participou do programa na mesma faixa e se tem alguma mudança de área ou função prevista. Como a gente tem bastante movimentação na companhia, a gente também não considera que é o mais adequado alguém que tenha acabado de assumir uma cadeira já começar um projeto de Yellow ou Green Belt. Então, a gente também leva isso em consideração como critérios para gerar um score. Desse score, a gente também pergunta aí para as antigas lideranças outras características que são mais qualitativas. Então, se a pessoa, se o futuro Belt tem um raciocínio analítico apurado, se é uma pessoa que consegue lidar com projetos, se ela tem uma experiência consolidada na área, um conhecimento técnico para desenvolver esse tipo de projeto, entre outras coisas. Mas aqui não vou passar muito no detalhe. Um outro ponto que eu também imagino que muitos aqui devem trabalhar são é o nosso tripé de fatores críticos de sucesso. Então, a gente fala que é tripé porque se um deles cair aqui, a gente não entrega um projeto bem sucedido. Então, quais são esses 3 fatores críticos? Tá? O primeiro deles, a gente fala com uma liderança. Então, a gente percebeu, inclusive dos dados que a gente tem desses 4 anos de programa, que se a avaliação do participante e do líder não é boa, o projeto não vai ser entregue com tão bem sucedido. Então, a gente precisa muito de diretrizes, de uma participação do gestor do projeto. E o VP e diretor da área, justamente para trazer aquele vínculo que eu trouxe para vocês, sistema de gestão, de, cara, como é que você está caminhando com esse projeto frente à estratégia da companhia para o ano. Então, isso aqui, para a gente, é um pilar de extrema importância. A gente tem a questão do conhecimento de método de gestão gerencial, hoje em dia apoiados pela CETEC e nós da área de gestão que fazemos essa função. E a gente precisa ter o conhecimento técnico do Belt para saber exatamente como redefinir todas as coisas, como redesenhar processos. O time de projeto, que é um dos pontos nossos, a gente percebeu maior dificuldade, tá? Porque a gente percebeu um Belt muito descolado do time, então o time não via um grande benefício de fazer parte do projeto. Então, a gente cada vez mais está integrando isso e vendo como que a gente pode trazer esse time para jogo. E aí, em questão de números, como eu digo, assim, é um programa que a gente ainda está numa fase bem embrionária, né? Então, como a gente começa pela base, começou em 17 com um volumezinho de White Belts e Yellow Belts. Em 18, trouxemos os Green Belts para jogo. Então, já começamos a pegar algumas pessoas recém-formadas em Yellow Belt e outras pessoas que passaram no processo de uma forma que a gente considerava que poderiam usar ferramentas analíticas e de gestão melhor e para resolver problemas ainda mais complexos. E replicamos esse modelo em 19. Nesses 3 anos, a gente treinou por volta de 400 colaboradores, que é o que o Rodrigão treina por dia lá na Vivo, né? Então, é um número que a gente começou. Então, a gente começou de uma forma da pirâmide, né? Começando por baixo, para a gente vendo como a gente consegue resolver os problemas. E tivemos, assim, projetos de extremo case de sucesso, batendo 4,9 de 5 na régua geral. Então, o programa foi cada vez mais ganhando força. Qual que é o grande ponto? Que aí eu começo a entrar um pouco mais na pauta de hoje, tá? Ao final do ciclo de 19, que as bancas eram apresentadas no ano de 2020, no ano subsequente, né? Em fevereiro as bancas finais eram apresentadas, e aí a gente se deu conta com o nascimento de um vírus lá na China. E aí isso foi um ponto de interrogação gigante para a gente, no sentido de, cara, como que a gente continua o programa com esse cenário? Porque a gente via processos não funcionando da mesma forma, a gente via fechamentos de loja, a gente tinha... De fato, eu coloquei um ponto de interrogação porque para a gente era um ponto de interrogação. Como continuar trabalhando projetos de melhoria contínua, dado que a gente está num cenário de instabilidade, literalmente o mundo VUCA lá, de, não sei como é que vai estar mês que vem. Então, isso ficou um ponto de interrogação gigante para a gente mesmo. E a gente viu algumas principais dores. Tá? A principal delas, mudanças frequentes de cenário. Então, acho que a principal delas era a Covid, mas, assim, cada semana era uma novidade de abertura, de fechamento de loja, de MP, enfim, era sempre uma incerteza, uma insegurança muito grande sobre o cenário que a gente estava trabalhando. A segunda delas, essa é uma das principais quando a gente fala de trainees, que eu já vou mencionar um pouco melhor para vocês.
dificuldade com projetos de implementação ou entrega. Então, como o foco do nosso programa, que é o que eu disse lá atrás, é desenvolver pessoas, o programa faz parte, inclusive, de uma sequência de desenvolvimento dos trainees. Então, todos os trainees do Burger King passam pelo programa. E a gente percebia que várias vezes as dores ou os problemas dos trainees, eles não eram indicadores que a gente tinha já um histórico, uma base de dados, ou que a gente trataria via uma metodologia de melhoria contínua. Tinha muita coisa que era já direcionada para ação. Então, preciso implementar uma ferramenta de CRM, preciso fazer algo do zero. A gente não conseguia, assim, por mais que a gente tentasse encaixar num PDCA de inovação, numa outra forma de DME, que a gente não conseguia. Então, a gente percebia que a gente não tinha metodologias adequadas para resolver os problemas que a gente precisava resolver. Terceira, necessidade de resultados em ciclos menores de tempo. Por que isso? Como eu disse que a gente tem um vínculo muito grande dos projetos com a estratégia, e a gente desenvolvia os projetos de 4 a 5 meses aí de projeto de 6 Sigma, mais 3 meses de controle e captura de resultados, muitas pessoas e muitas outras iniciativas da companhia começavam a trabalhar esses mesmos indicadores em projetos para entregar a meta. Então, a gente percebia que começavam a surgir inúmeras iniciativas, a gente demorava tempo para apresentar o resultado, então, muitas vezes, o valor agregado total não era percebido e você não conseguia disseminar o que foi a entrega do projeto, o que foi a entrega de outras iniciativas. E, por último, acho que conversa bastante com o meu primeiro ponto, mas a dificuldade de aplicar projeto 6 Sigma num cenário instável que a gente simplesmente não consegue rodar os nossos processos de uma forma normal. Então, não tem como eu fazer toda aquela análise de processo como terceiro pontinho ali, se eu não tenho meu processo rodando de uma forma natural. Então, a gente ficou muito numa dúvida assim, cara, vamos continuar com o projeto 6 Sigma? Não vamos? Qual que vai ser a decisão? E a gente acabou optando por ir por uma decisão de vamos implantar, o Burger King já queria passar por uma transformação digital, por um processo desses. Vamos começar a fazer um piloto sobre metodologias ágeis, tá? Eu trouxe para vocês aqui um pouco dos prints do nosso lançamento. Então, a gente lançou o programa com uma live sobre esse piloto. Aqui é a nossa vice-presidente de Gente e Gestão, a Márcia, o Luiz, da CETEC, e o André, que é nosso gerente de digital, que também já trabalhava muito com metodologias ágeis. A gente lançou o programa via uma live muito para também ajudar e explicar conceitos. Hoje a gente ouve tanta coisa de metodologias ágeis que muitas vezes as pessoas simplesmente acham que qualquer coisa ou qualquer post-it na parede ao aplicar metodologias ágeis. Então, a gente fez isso, acho que assim, o feedback que a gente teve foi sensacional. O Luiz trouxe essa frase que virou um mantra para a gente aí de metodologias ágeis, então, que é o pare de começar e comece a terminar. A gente sempre lembra disso, inclusive em banca. Então, assim, para a gente conseguir ter resultados num período menor de tempo, importantíssimo a gente começar a terminar as entregas e não deixá-las abertas por muito tempo e começar outras iniciativas, enfim. Então, acho que esse viés trouxe uma boa visão e uma boa continuidade para a gente na companhia. E aí, dentro dessa própria live de lançamento, a gente fez a parte de inscrição dos squads que estavam interessados a participar no programa. E aí, como é que foi essa inscrição? Até outra ferramenta interessante que o Luiz trouxe para a gente, que é o Kickoff Canvas, né? Então, a gente trouxe isso para dentro de um Forms, e todos os squads, todas as pessoas que estavam interessadas em participar, elas tinham que preencher esse canvas para a gente fazer a seleção. Então, ela preenchia desde quem que era o dono do problema, de novo, trazendo objetivo estratégico para a gente garantir esse alinhamento, qual que era o problema. Então, esse ponto aqui, que eu até vou citar um pouco mais na frente, quando vocês verem os projetos escolhidos, é um dos pontos que mais me chama a atenção, porque quando a gente pensa em metodologias ágeis ou de entrega ou de fazer algo que não tem um problema histórico que eu consiga analisar e traçar todos os pontos que nem no The Make, as pessoas acabam vendo muito a ação, já o plano de ação. Então, preciso estruturar uma ferramenta, preciso fazer tal. Mas tudo isso, tudo que você faz, que é Drive to Action, ele começa de uma dor anterior. Então, a gente sempre avalia muito a questão de resolução de problemas mesmo. Então, qual que é o problema da área e qual que é a dor do negócio. As métricas de sucesso para a gente avaliar o projeto, o propósito, restrições, público-alvo, importantíssimo, principalmente nos nossos projetos de design, para trabalhar com mapa de empatia, entender como que a gente pode ter essa visão também do cliente, e os atores-chave. E aí as pessoas começaram a enviar para a gente essas inscrições e a gente levava em consideração para selecionar, de novo, relevância estratégica e financeira para a companhia,
multidisciplinaridade do Squad, que é a primeira vez que eu estou falando, mas a gente também, com um piloto de metodologias ágeis, queria começar a quebrar silos. Então, queria começar a trazer pessoas de diferentes áreas para trabalhar. Então, quanto mais multidisciplinar fosse o Squad, melhor para a gente. Autonomia do Squad para desenvolver o projeto, conhecimento técnico, entre outros critérios. E aí nós fizemos a seleção, tá? Dentre esses Squads, eu vou ler os temas aqui para vocês, tá? Então, 2 eram de Design Thinking e 2 eram de Scrum Kanban, Squads de 5 a 7 pessoas, tá? Os de Design Thinking, ele tinha um de redesenhar o processo de seleção e contratação de colaboradores PCDs, tanto para o viés de diversidade quanto para o cumprimento de cota legal. Então, ele tem uma relevância para a gente, tanto estratégica quanto financeira. O segundo squad de Design Thinking, ele era desenvolver o MVP do aplicativo de Popeyes. Então, hoje a gente faz, principalmente com essa necessidade de vender vias digitais, a gente tem uma parcela de vendas das lojas do Burger King que são via aplicativo, mas o Popeyes não tinha esse aplicativo. Então, a gente rodou um squad sobre isso em Design Thinking. Um terceiro squad, que para a gente era um dos de maior relevância estratégica, que era com relação a estudar e desenvolver o marketplace de delivery. Então, tem muitos lugares, tem muitas localidades no Brasil que o iFood não tem o próprio entregador. Então, como funcionaria a logística disso? Quais são as possibilidades que a gente tem para rodar nesses municípios mais remotos? E o Squad 4, que era uma ferramenta de People Analytics para mapear perfis de liderança de excelência. Então, People Analytics é algo que a gente também precisava melhorar, enfim. Se vocês perceberem, o Squad 2, 3 e 4 são coisas muito driveadas para ação já, né? Então, desenvolver um aplicativo, desenvolver um marketplace de delivery, construir uma ferramenta. E esse tipo de projeto que a gente não estava suficientemente embasados com metodologia Seis Sigma para resolver esse tipo de problema e a dor da companhia como um todo. O que me surpreendeu muito foi esse primeiro projeto aqui, que eu falaria com o meu conhecimento anterior de gestão, que é um projeto que a gente conseguiria trabalhar ele via melhoria contínua. E, de fato, conseguiria. A gente tem número de contratação, tem SLA de contratação, tem uma série de coisas. Mas a gente, via Design Thinking, mapeando tanto a pessoa com deficiência quanto o gerente de negócio, acho que trouxe muito mais resultado, na minha percepção, que um projeto de 3 meses. E aí, só para dividir, eu trouxe eles um pouco descaracterizados, mas parte dos resultados que a gente teve nesse squad em específico aqui, em 3 meses de projeto, tá? A gente teve um processo mais eficiente e mais sustentável. Por quê? Da base que a gente tinha de colaboradores com deficiência, a gente triplicou isso em 3 meses de projeto, uma base de ativos. Então, isso é bem complexo. E diminuiu em 20 dias esse CLA de contratação, fazendo o mapa de empatia, entendendo as principais dificuldades. Então, assim, foi um projeto que, inclusive, o Bernardo, que está no meu time hoje, atuou e fez um trabalho sensacional lá, que eu nunca vi, acho que uma das melhores bancas que eu já vi apresentadas no Burger King até hoje. Tivemos um processo sustentável no sentido de padronizar todos os procedimentos operacionais, instruções de trabalho que a gente precisava, a área de diversidade, como ela deveria atuar nessa contratação, qual que é o papel dela nessa contratação de PCDs, e preparamos o gerente de negócio, que é o dono da loja, o gerente da loja que vai receber esse colaborador, fazendo as sensibilizações, entendendo qual que era o viés dele, tendo o time de diversidade treinado e tendo as futuras ações mapeadas. Então, assim, foi um projeto para a gente de extrema relevância. E aí, para finalizar aqui, os nossos resultados pós-piloto desses 4 squads. Primeiro, batemos todas as notas de corte nos squads. Então, assim, eu estou trazendo sem um número em si, mas conseguimos atingir todos. Ano com maior média no feedback dos participantes, de longe. Então, a gente roda todo ano o feedback dos participantes. Esse ano foi o nosso ano com a maior média. Aprovamos o piloto para seguir nos anos subsequentes. Então, assim, os VPs ficaram sensibilizados, gostaram do trabalho, entenderam a necessidade, vamos seguir para os próximos ciclos. E, por último, aí falei que eu ia citar o Luiz, a gente teve o nosso all-time high, aí, nosso melhor valor de avaliação do consultor técnico. Assim, o Luiz beirou a perfeição por esse primeiro ciclo de trabalho com a gente, num 4,9 de 5. Então, o pessoal se identificou muito com a metodologia, gostou bastante, e aqui tem até alguns comentários qualitativos, todos de vice-presidência ou gerente. Então, assim, projeto acima das expectativas, melhor projeto que já vi sendo apresentado, ótima capacidade de síntese. Então, assim, foi algo que, para uma empresa, de novo, que está extremamente acostumada e com um DNA de solução de problemas via PDCA,
foi algo assim que quebrou muitas barreiras para a gente, foi uma disrupção gigantesca e que acho que hoje as pessoas começam, inclusive, a direcionar os rituais delas, como orientar as equipes com base em parte do que a gente aprendeu aqui. Então, de novo, não foi uma apresentação muito longa, mas o que eu queria dividir com vocês hoje é isso aí. Fico à disposição aí, José, Tine, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente está aí para apoiar. Beleza, André. Não, parabéns. Acho que é bem bacana, né, essa jornada. Eu senti assim uma jornada com muita emoção, né? Porque parece que teve assim duas fases, né? Um com pandemia, pós-pandemia, tiveram que se reinventar. Isso é bacana. Agora aguento o Luiz, né? Lá na CETEC, né? Porque agora vai ser difícil aguentar o Luiz, né? Eu fiz uma moral para ele porque, cara, essa moral aí. Não, mas é justo. Faz justo. É justo. Não, parabéns. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu vi uma jornada que você trouxe ali, principalmente da segunda fase, né, que é a fase que você, as dores e que tinha que colocar velocidade, vocês colocaram lá os métodos ágeis. Na hora que vocês foram implementar ou desenvolver, eu vi que foi bacana, mas teve quais dificuldades? Que pedras que tinham no meio do caminho aí que falou, opa, pera lá. E como que foi contornada essas pedras? Legal. Não, acho que até o Luiz vai se identificar com isso, porque ele teve que nos ajudar bastante, tá, José? Qual que eu acho que a principal dificuldade para a gente, para algo que a gente está muito acostumado e vai fazer uma disrupção nesse sentido, é a parte de comunicação, principalmente em termos remotos, tá? Então, a gente tinha uma máxima, assim, eu acho que tinha um conceito no BK que qualquer grupo de trabalho que se juntasse era um squad. Não era isso. Então, acho que assim, a gente teve um trabalho muito grande, muito detalhado, no sentido de, assim, o Luiz ajudou a gente com pílulas de conhecimento, vamos ensinar o que é um squad, ensinar o que é uma metodologia. Fizemos a live para desmistificar outros conceitos, porque eu acho que tinha alguns traumas no BK, algumas experiências anteriores que falavam assim, mas essa melhoria ágil não funciona, né? Porque o cara grudava alguns post-its. Então, acho que assim, trazer o que é de fato a agregação de valor de forma mais curta, né? Em ciclos de período mais curto. O que é um squad, como que ele se apoia, quais são os principais ganhos, eu acho que essa parte de comunicação foi o principal desafio. Tivemos que fazer uma capacitação com gestores, com VPs, então, assim, toda a banca final, os squads apresentavam parte da metodologia, porque os VPs estavam tanto no mindset, num passo a passo de PDCA ou de DMake, a gente precisava resgatar isso. Então, acho que, assim, se você, principalmente, não sei se tem alguém aqui que pretende incorporar metodologias ágeis em programa, etc., se você pretende fazer isso, acho que assim, a chave do negócio, ainda mais trabalhando remoto, vai ser a comunicação e de que forma essa comunicação vai funcionar melhor para quem avalia e para quem orienta o projeto. Não, beleza. Não, eu tenho outra pergunta aqui também. Eu queria entender um pouco mais também do processo de seleção que você comentou, né? Você passou por cima, você poderia dar um pouco mais de detalhe do processo de seleção? Eu estou falando, parece que teve dois processos de seleção, né? O processo de seleção da parte do programa lá que tinha mais o Lean Six Sigma, e teve outro movimento de seleção, né? E como que os diretores foram embarcados nisso, né? Quer dizer, a seleção foi, vocês abriram ou tinha algum direcionador? Como foi esse movimento? Perfeito. Então, acho que assim, José, até 2019, como é que a gente fazia? Aqui eu acho até que a gente conseguiu melhorar isso bastante a partir do ciclo do ano passado. Então, a gente fazia isso de forma assim, mais reativa. Então, a gente ia até os diretores, até os VPs. Pessoal, qual tema estratégico a gente trabalha na área de vocês? Qual projeto a gente pode trabalhar? E muitas vezes, nesse bate-papo, você não consegue levantar todas as oportunidades. E muitas vezes, na nossa percepção também, ele demorava muito tempo, porque o VP falava assim, não, fala com os meus gerentes, fala com os meus diretores, a gente fazia um mapeamento com uma série de pessoas, tinha projetos que não eram mais aplicáveis, então a gente fazia muito isso correndo atrás mesmo. A partir do ano passado, como a gente tinha um curto período de tempo, a gente começou a abrir as inscrições para as pessoas virem de forma proativa. Então, eu lanço um Forms com um canvas de agregação de valor, explicando a pessoa como preencher isso, explicando para a pessoa que o tema dela tem que ter uma relevância estratégica, então a gente resgata as bandeiras, são aquelas diretrizes estratégicas, a pessoa inscreve todo o projeto, e aí, junto com o corpo técnico, trazendo assim o nosso time de gestão e a imparcialidade de vocês aí da CETEC, a gente faz a avaliação em todos aqueles critérios. Cara, para a gente foi perfeito.
as pessoas já traziam o próprio squad, quais que eram as áreas, a gente já fazia avaliação de critérios. Além de ganhar tempo, acho que as pessoas se sentem mais dentro do processo, porque às vezes parecia um pouco... Eu recebia um projeto de um VP e a gente tinha que atrelar alguma pessoa, então eu acho que ficou mais meritocrático, as pessoas se sentem mais dentro do processo seletivo e, assim, estamos replicando isso para esse ano também, porque foi uma excelente prática. Bacana. Assim, além de estar aqui com o chat, eu tenho também perguntas que estão vindo pelo WhatsApp também, né? Então, não, tem uma galera que está me... Não, pergunta isso, pergunta aquilo, né? Tem um pessoal, na verdade, o Giba, né, está me trazendo aí uma ideia também de pergunta bacana. O squad, ele entrava no movimento downstream ou upstream? Ou seja, era antes do plano de ação, já o squad era formado, ele participava já do escopo, definição do escopo, antes mesmo disso? Ou o squad só entrava quando um plano de ação já estava maturado, ou os dados já estavam mais direcionados e sabia se precisava só definir uma regra de ação? Em que momento que foi balizado isso? Então, todos os squads, quer dizer, com exceção de um, os outros 3 trabalharam desde o mapeamento ali da dor, identificar o que o cliente vê, o que o cliente não vê, levantar todas as oportunidades para traçar o plano de ação e começar a executar o plano de ação. Então, assim, o squad que eu trouxe os resultados aqui, que é aquele de PCDs, trabalhou desde o início do processo para entender todas as dores e redesenhá-las. O único que a gente não trabalhou dessa forma foi o de Popeyes, porque lá já tinha sido feita uma pesquisa e um trabalho anterior também sobre qual a principal funcionalidade que o cliente vê e que agrega valor no aplicativo. Até eles rodaram de novo a pesquisa para entender junto com os clientes, mas foi o único que a gente trabalhou de forma mais direcionada para o plano de ação em si, sprintando e etc. Pelo que eu vi, os projetos foram mais no aspecto de design, né? Quer dizer, do zero, né? Então, não era um processo de make, foram escolhas de temas, de Exatamente. fato, de novos processos, novos produtos ou novos serviços, né? É isso que eu percebi ali, é isso, né? Exatamente. É bem nessa linha mesmo, José. E aí vocês usaram mais aqui, ferramentas do Design Thinking, pelo que você trouxe ali, né? Isso, 2 de design e 2 a gente já tinha mais caminhos, então assim, o de delivery. A gente tinha uns 3, 4 caminhos para seguir, então cada sprint era para avaliar os prós e contras e gerar um diagnóstico mesmo com esse resultado final. E os demais a gente trabalhou design, né? Então a gente, com exceção do de People Analytics também, que aí era mais focado em assim, uma regional específica e criar algo do zero, que a gente ainda não trabalha tanto People Analytics, então rodamos também uma série de modelos estatísticos, foi assim bem interessante. Ou seja, essa integração ela é meio nos bastidores, né? A integração das metodologias com o ritual dos métodos ágeis. Um ponto até que a gente conversou no podcast, acho que assim, o Luiz bate bastante, a gente na companhia vê bastante também, qual forma que a gente consegue trabalhar as metodologias mais integradas, né? Então, não é porque eu estou trabalhando um design thinking que eu não posso trazer melhores práticas de PMBOK, de Make, de milhares de outras coisas, né? Então, esse é o grande desafio. Chegou a ter gente formada dentro dos squads, formadas como Green Belt, Yellow Belt dentro dos squads ou não? Então, a gente teve pessoas de últimos ciclos, então a própria Angélica, que é a minha parte assistindo aqui, ela é Yellow Belt formada no ano anterior, formou, fez um projeto de Design Thinking, agora está com a gente outro projeto de Scrum, então a gente tem essa visão de continuidade dentro do programa, desenvolvendo outras habilidades para pessoas que a gente vê potencial. E você viu que isso deu algum diferencial ou não? Tipo, isso 100%. Ajudou a turbinar, né? Ou não? Para as pessoas que têm background de Belt, trabalhar principalmente design, acho que é uma visão de processos que ajuda a construir onde a gente quer chegar, né? Então, começa a ter um outro tipo de visão processual, né? Entendi. Estão perguntando aqui no chat, o engajamento, né? Aqui o Rodrigo está perguntando o engajamento, né? Dos champions na entrega dos projetos. Como que foi a visão dos champions? Aí eu quero emendar um pouco a pergunta. Foi um apoio de um diretor, 2 diretores, 3 diretores? Ou como é que foi o início aí do processo, né? Tanto dessa nova fase como da fase anterior. Quando a gente começou, a gente já percebia um interesse grande na companhia de desenvolver metodologias ágeis, tá, José? Então, as pessoas já mandavam para a gente, quando que a gente vai poder formar nisso ou naquilo. A gente teve, no início, o patrocínio de 2 grandes sponsors. Então, teve a nossa vice-presidente, que é a Márcia,
que como dona do programa, ela apresentava e trazia inúmeros conhecimentos que a gente divulgava via Comunica BK, que é a nossa ferramenta oficial de comunicação, e o Ariel Grunkraut, que é o nosso vice-presidente de marketing, que também ele é o sponsor da escola de alta performance dentro do nosso unboxing, que é a nossa escola de treinamento e capacitação. Ambos eles ajudaram a divulgar o processo seletivo, a explicar um pouco mais de conceitos, junto com a gente aqui de gestão. A pergunta de engajamento dos champions. A gente viu muito, porque assim, acho que é engajamento e é ajudar os times que não estão tão habituados com a metodologia a ir ajustando o escopo para ele conversar com a estratégia da companhia. 3 dos projetos foram perfeitos, as notas dos champions com o nosso acompanhamento semanal, ela foi acima de 4, uma nota que vai até 5. Um dos squads a gente não conseguiu contar tanto com o apoio do gestor no sentido de tempo e de apoio ao squad. Esse foi o squad pior avaliado nosso, por coincidência. Então, a gente... Por isso que, assim, trazer esses champions para jogo e como engajá-los, isso é um ponto fenomenal. E, assim, acho que não é um bicho de 7 cabeças o como engajá-los, porque as pessoas procuram muito conhecimento, só se fala disso, né? Mundo VUCA e agilidade, trazer resultado mais rápido. Eu acho que isso não foi das nossas maiores dificuldades, não. Você está falando que é autovendável já, né? De uma certa forma. Muito. Ok. Precisa aproveitar esse formato, esse dia para poder emendar e marcar o gol, né? Verdade. Desculpa, marcar gol não pode falar agora aqui não, né? O jogo tá rolando. Acabou o jogo, alguém sabe aí? Não? Dá para me acalmar aqui? Dá. Acabou, André. 4-1, André, fica tranquilo. Glória a Deus. Muito bem, o pessoal está agradecendo aqui, beleza. O pessoal está agradecendo aí a resposta. Show, André, show, beleza. Muito obrigado aí pela participação. Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta final aí para o André também? Não, acho que só dar os parabéns para o André pelo programa, pela junção aí de metodologias, acho que isso é muito bacana, né? Agrega muito. Então, parabéns, André. Bela explanação aí, muito bom mesmo. Show, obrigado, Rodrigo. Vou fazer a pipoca para assistir o seu agora. Rodrigo, quer fazer a vez agora? Vamos lá, José. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui, para a gente iniciar. Se vocês puderem me avisar quando estiver aparecendo aí, eu agradeço. Está aparecendo já. Só não está sendo projetado. Agora acho que está, né? Isso. Agora está. Legal. Então, vamos lá, José. Novamente agradeço o convite, aí, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu vou apresentar um pouco do que a gente faz aqui na Vivo, né, do programa. O nome oficial do nosso programa, que é Programa Lean Six Sigma. Então, a gente já é conhecido por esse nome, né? E atuamos aí principalmente, né, na parte de melhorar processos mesmo e no desenvolvimento das pessoas, né? Então, vou contar um pouco do que a gente faz e me coloco à disposição aí para perguntas também, tá legal? Iniciando aqui, falando um pouquinho da Vivo, né? A Vivo faz parte do Grupo Telefônica, né? Que é um dos maiores conglomerados aí de entretenimento e comunicação do mundo, uma empresa espanhola com 97 anos de história, presente em 16 países e hoje tem 122 mil colaboradores, né? E aqui no Brasil, a Vivo é o maior player aí de comunicação, né, de telecomunicação. Hoje a gente diz que a empresa é de tecnologia, inclusive, né, pelos vários produtos que possui. Nós temos aí 95 milhões de acessos aqui no país, estamos presentes em mais de 4.500 cidades na fibra, né? Temos 33 mil colaboradores diretos e 1.600 lojas no país, né? Alguns dos números da Vivo, que acho que todo mundo conhece, né? Talvez aqui tenhamos alguns clientes, inclusive, aqui na nossa conversa. Entrando um pouco no programa, né? O programa já tem... Esse ano a gente está completando 9 anos, né? Então, já tem uma certa maturidade. E eu entrei na empresa em 2016, então vou fazer 5 anos agora. E antes de eu entrar, o programa já tinha uma maturidade muito importante, né, com as pessoas que iniciaram, e é um prazer fazer parte disso tudo. Como eu falei, aí, uma pecinha nessa engrenagem, né? Trazendo alguns números, tá, pessoal? Então, a gente tem uma capilaridade interessante aqui no país, né? A gente está presente no país inteiro. Temos líderes de projetos aí em
em 140 cidades diferentes. São 11.300 pessoas capacitadas, né, em uma das nossas faixas, Yellow, Green e Black Belts. 7.700 dessas pessoas certificadas, né, entre a capacitação e a certificação, existe um intervalo aí, que é a execução de um projeto, né, por isso que esse número sempre é um pouquinho menor do que os capacitados. O programa já teve mais de 4.200 projetos, né, que é um número bem significativo também. Temos um retorno aí de 55 vezes o valor investido, né, financeiramente, então muitos dos projetos trazem benefício financeiro para a companhia, que é um dos nossos objetivos também, né, então é um valor significativo. E esse último, deixa eu até colocar o ponteiro aqui, essa última informação aqui de 19.000 horas por ano de coaching e suporte na capacitação e na condução do projeto, é um dado bem interessante, porque para nós, a capacitação é apenas o início, né, de uma jornada. Então, todos os belts, seja Yellow, Green ou Black, ele recebe um suporte de alguém do nosso time do início ao fim do projeto, né? Então, essas horas ao longo do ano, dá uma média de 19.000 aí, né? É uma parceria muito forte. A gente entende que esse é um dos fatores de sucesso para a entrega dos projetos, né? Esse suporte. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu Green Belt lá atrás, meu Black Belt lá atrás, eu não tive coaching, nem mentoring, nem suporte de ninguém. Eu fiz sozinho, assim, acho que muitos de vocês, muitos de nós, né, começamos assim. Então, hoje a Vivo oferece uma estrutura muito interessante de suporte ao Belt, que para nós é um fator chave aí. E aqui, os números no país, né, das pessoas capacitadas, a distribuição dessas 11.000 pessoas. Aqui a gente está falando só de profissionais que estão na empresa, tá? Se a gente for falar de turnover aí, esse número é maior. Uma consolidação um pouco maior aí em São Paulo, aqui na região sudeste, até pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui, né? Mas estamos aí espalhados em todas as regiões do país, né? Um pouquinho de 2020. Aqui a gente teve um ano muito desafiador, todos, né? Devido à pandemia, enfim, um cenário que ninguém escapou. Mas a gente conseguiu ter números muito significativos, mesmo nesse cenário, né? Então, foram 2.315 pessoas capacitadas no ano de 2020, 10% a mais do que 2019. 1.525 pessoas certificadas, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Foram 744 projetos no ano, e destes 744, 22%, 162 foram exclusivos para tratar a experiência do cliente. Então, a gente tem um viés hoje muito forte de melhorar a experiência que o cliente tem conosco, em qualquer canal, né? Pode ser numa loja, pode ser recebendo um técnico, pode ser ligando num call center. Qualquer interação que ele tiver, a gente tem vários projetos para melhorar essa experiência. Então, hoje, 22%, no ano passado, 22% dos projetos tiveram esse viés. Tivemos um índice de satisfação de 98,5%, né? Aqui a gente mede através da voz do nosso cliente interno, então todos os colaboradores que fazem as capacitações e que passam pelas trilhas de certificação no coaching, etc. Uma satisfação grande. Ao longo do ano a gente fez 165 eventos, e aqui a gente conta treinamento, palestra, workshop, seleção de belts, né? Com mais de 3.400 pessoas participando aí em todo o país, né? E o ano passado a gente teve um dado muito interessante. Nós temos um propósito aqui na Vivo, que é digitalizar para aproximar, né? Com a pandemia isso foi inevitável, né? Foi uma obrigação a gente fazer isso, né? E as nossas turmas de Yellow, Green, Black Belt eram todas presenciais, e depois, assim, em 15 dias a gente teve que virar a chave, nos reinventar e transformar o conteúdo para um treinamento remoto, né? O conteúdo tinha dinâmica, tinha uma interação, tinha um monte de coisa. Então, a gente transformou tudo isso, até com a ajuda da CETEC também, né, que é nosso parceiro aqui na parte de treinamento, e tivemos uma agilidade nessa mudança de chave impressionante, devido à ajuda deles. E em 15 dias já estava tudo pronto e funcionando. E aí, esse dado das 104 cidades é interessante, porque quando a gente atuava no modelo presencial, nós visitávamos uma média por ano de 13 cidades diferentes para a gente fazer as capacitações. Normalmente as capitais e uma outra cidade maior que a gente tem mais pessoas, né? Neste formato, nós atingimos pessoas de 104 cidades diferentes. Então, é um crescimento 8 vezes maior
porque o modelo remoto possibilita isso, né? Sem perder a qualidade da capacitação. Então, o propósito de digitalizar para aproximar aqui é muito bem verificado nessa parte da capacitação em termos do país todo, né? Da facilidade de acesso, né? Um pouquinho da nossa trajetória. Então, como eu falei, a gente começou em 2012, né? Esse ano a gente completa 9 anos. Ao longo dos anos, foi existindo uma expansão do programa, né? A gente tem números hoje robustos, mas o crescimento ele não foi assim de um dia para o outro, obviamente. Então, existiram uma série de ações de buscar aí patrocinadores para o programa, né? De convencer as pessoas, tudo isso existiu e não foi fácil. Então, batia-se de porta em porta aí para vender o programa e o que ele era capaz de fazer, né? Então, essa expansão, esse crescimento foi acontecendo ao longo dos anos. Em 2017, a gente conseguiu ter uma cobertura de 100%, então, projetos em todas as unidades e áreas da Vivo, né? Essa cobertura foi muito interessante. 2019, a gente iniciou uma sinergia do programa aqui com uma área chamada DNA Vivo, que tem a ver com a experiência do cliente, proporcionar, fazer com que essa experiência seja sempre a melhor possível. Então, a gente trabalhou em conjunto e continua trabalhando, e vários dos nossos projetos hoje são voltados para a experiência do cliente, né? Nós temos alguns termômetros para medir isso, e todos estão em franca evolução. Então, é algo que muito interessante em termos de satisfação do cliente, né? O ano passado, a gente fez a gente chama de capacitação inclusiva, que foi a inclusão de pessoas com deficiência, né? O André até citou na apresentação dele também. Tivemos aí a possibilidade de inclusão, né, de pessoas com problema auditivo, com problema de visão, uma parte da visão, né? Fizemos uma turma com tradução em Libras, então foi muito bacana também com a ajuda da CETEC. E aí a gente conseguiu, desde este momento até hoje, ter 170 pessoas com deficiência aqui na companhia participando do treinamento de Yellow Belt. Isso foi muito bacana. 68% dessas pessoas já são certificadas, inclusive. Então, assim, foi um marco, assim, a Vivo valoriza demais essa parte de inclusão, de diversidade. Então, a gente gostou muito desse feito, né, do ano passado. E continua, né? A gente está preparado para receber todas as pessoas da organização. E esse ano, a gente fechou o ciclo aí de 100% dos nossos processos serem digitais, serem remotos. A gente fazia tudo presencial, né? Capacitação, apresentação dos projetos, os gate reviews ou site visits, processos seletivos, todos os eventos. Então, era muito presencial. A gente virou a chave rapidamente para algumas coisas, a grande maioria no decorrer de 2020, mas no comecinho desse ano a gente terminou o único ponto que faltava, que era uma etapa do processo seletivo, que eu até vou falar mais para frente, que era presencial, a gente mudou para digital sem perder qualidade, né? E agora, no segundo semestre, a gente está com um esboço de uma nova faixa de certificação para pegar um grupo aí de pessoas voltadas mais para a inovação, para um viés um pouco mais desse lado. A gente está ainda no esboço. A pandemia atrapalhou um pouquinho, era para a gente lançar o ano passado, mas a gente pretende lançar no segundo semestre como uma das novidades deste ano, né? Esse slide aqui, pessoal, eu gosto sempre de falar que a gente tem vários objetivos dentro do programa da Vivo, mas eu destacaria 2, né? Um, que acho que é comum para todo mundo, que é melhorar processos através da capacitação das pessoas para trazer resultado, né? As pessoas são capacitadas, realizam seus projetos com suporte do nosso time, e muitos desses projetos trazem melhorias, algumas mensuráveis, financeiramente falando, outra mais voltada à qualidade, à satisfação, enfim. Acho que esse é talvez o principal objetivo dos programas de melhoria. Mas a gente tem um outro que eu gostaria de destacar, que também é muito importante para a gente, que é o desenvolvimento das pessoas, né? Então, hoje a gente tem percebido a importância disso, o André também comentou na apresentação dele. Pessoas com um potencial grande de desenvolvimento vão resolver problemas das melhores maneiras, vão tomar as melhores decisões, isso é ótimo para todo mundo, né? Então, a gente tem percebido o quanto a gente está contribuindo para esse lado também. Quando a pessoa passa por um processo seletivo, por uma trilha do Yellow, do Green, do Black, naturalmente ela vai perceber essa transformação no seu desenvolvimento, porque a gente tem algumas
regrinhas e algumas etapas dentro dessas jornadas que possibilitam isso. Mas quando a pessoa não passa num processo e não faz a trilha completa, a gente também está preocupado com estas pessoas. E aí a gente está criando maneiras de toda a interação que ela tiver conosco, que ela se desenvolva de alguma forma, que ela reflita, que ela se divirta, que ela saia pensando em alguma coisa que ela aprendeu. Então, nós estamos, assim, tendo uma série de eventos e de interação com as pessoas pensando nesse viés, que não deixa de ser uma contribuição enorme para a companhia, né? Então, temos alguns feedbacks bem positivos nesse sentido. Então, nesse slide eu destaco um pouco isso, né? Nosso modelo de atuação. Vamos capacitar, vamos fazer os projetos, vamos trazer os resultados, melhorar os processos, mas sempre com o desenvolvimento das pessoas. Às vezes, sem exatamente trazer, conduzir um projeto, passando por uma ou duas etapas de um processo, ela cresce, ela se desenvolve, e ela volta melhor, e ela aplica o que ela viu na sua área. Então, hoje a gente está bastante preocupado com esse viés também, que tem trazido bons resultados para nós, né? Estratégia de capacitação. Então, nessa pirâmide, do lado esquerdo, a gente tem as horas de treinamento de cada faixa, né? Hoje a gente tem o Yellow, o Green, o Black e o Master. E do lado direito, a quantidade de pessoas capacitadas, né, ao longo dos últimos anos. Então, o Yellow Belt é mais massificado, né? É a principal faixa em termos de massa, de volume, mas são projetos menos complexos, de uma duração aí de até 3 meses, mais pontuais dentro de uma área. O Green e o Black já vai aumentando a complexidade, vocês conhecem bem. Aqui no nosso Green Belt já tem um nível de complexidade bem de médio para alto, assim, envolvendo às vezes mais de uma diretoria, projetos que envolvem o país inteiro, Black mais ainda, né? E o Master hoje a gente ainda não oferece essa certificação para os colaboradores, mas é algo que está no nosso radar para o futuro, né? Porque agora a gente já está atingindo um número razoável de Black Belts, e por que não ofertar essa possibilidade de se tornarem Master, né? Hoje os Masters estão no nosso time, né? Um pouco dos critérios que a gente tem de certificação das faixas, né? Então, o Yellow Belt é a faixa inicial, já tem um conteúdo bem interessante, a gente desmembra aí várias ferramentas do TMAIC, tem um conteúdo de Customer Experience também, tem um formulário específico para eles desenvolverem esse projeto, usar as ferramentas, todas as faixas têm o coaching, como eu falei no início, né? Essa parceria do suporte metodológico do nosso time. E para você começar a trilha aqui na Vivo, você não precisa ter nenhum pré-requisito. Você pode entrar na empresa hoje, amanhã você se inscreve para um treinamento de Yellow Belt, participa, são 8 horas, e a partir dali você já pode pensar num projeto, mandar para nós, para essa avaliação, e aí ter o suporte e a parceria para tocar esse projeto em até 3 meses, né? No final, com a aprovação do gestor e a aprovação do programa, com comprovação de melhoria, etc., a gente tem alguns critérios, esta pessoa é certificada e ele já vira Yellow Belt, né? Depois o Green e o Black já tem um processo seletivo, né? Então, o pré-requisito para o Green é ser pré-requisito para o Green Belt é ser Yellow Belt certificado para ele participar do processo, e o pré-requisito do Black é ser Green Belt certificado para participar do processo. O processo tem algumas etapas, eu vou falar no próximo, um outro slide para frente, mas a gente tem algumas regrinhas aí já de certificação, né? Então, participar do processo, depois tem a capacitação, tem a presença, a média nas provas, a gente faz uma provinha por cada etapa, e aí o resultado do projeto, avaliação pelo programa e pelo sponsor, que normalmente é o diretor da área, gera a certificação daquele belt. Isso falando do Green, né? Falando do Black, tem tudo isso também, complexidade maior, mas existe também algumas outras, a gente chama de combo da certificação Black Belt, né? Não é só a entrega do projeto, e sim a entrega de um projeto que tenha no mínimo 3 milhões de benefício financeiro, né? E ele também vai ser um multiplicador, né, de conhecimento, Black Belt. Então, ele vai dar coaching para Yellow ou Green Belt, lógico, uma fatia bem pequena dentro da diretoria que ele faz parte, e também ajudar na melhoria dos indicadores do programa nesta diretoria, né? Então, para se certificar é um combo, a duração demora um pouquinho mais, o projeto ali de 6 a 8 meses, mas tem mais ali uns 2, 3 meses para fechar esse combo que a gente combina com cada um deles, né? Então, é uma certificação, uma jornada um pouquinho mais extensa,
mas com grande exposição e grande desenvolvimento. E o Master, como eu comentei, a gente ainda está desenvolvendo isso tudo aqui para oferecer para a companhia como um todo. Hoje a gente ainda está dentro de casa com essa certificação, né? Bom, seguindo aqui, pessoal, falar um pouquinho dessas 3 jornadas, né? Do Yellow, do Green e do Black Belt. O Yellow Belt, como eu falei, ele pode iniciar quando ele quiser a jornada, então ele faz a inscrição, né, para as turmas e tem disponibilidade, às vezes demora uns 30 dias, 2, 3 semanas, um pouquinho mais de 30 dias, mas aí ele já entra numa turma, faz a capacitação de 8 horas. Hoje a gente dividiu essas 8 horas em 2 meio períodos de 4 horas, para não ficar o dia inteiro no computador, né, no formato remoto. E depois da capacitação, que inclusive muitas das pessoas que estão aqui, Alexandre, Luiz, o Cristiano, o pessoal também dá esse treinamento, né, do Yellow, do Green, do Black. Então, após essa capacitação, as pessoas têm ali 10 dias para enviar um projeto para o programa, né? Eles enviam, a gente faz essa avaliação, discute com eles, escopo, viabilidade, etc., e se inicia um projeto. 90% dos projetos Yellow Belts são fechados em 3 meses, né? Então, nesse período, a gente faz o fechamento, através de uma avaliação do programa, um ok do gestor, né, uma aprovação do gestor, e aí essa pessoa é certificada, né? É uma jornada simples, mas muito interessante em termos de desenvolvimento, né? O coaching trabalha com as pessoas as ferramentas, as pessoas que vivenciam essa jornada do Yellow, e aqui a gente está falando de algumas ferramentas já, a gente entra pouco na parte estatística, mas mexe muito com algumas ferramentas do DMAIC que desenvolvem bastante. Então, muitas pessoas trabalham em outras iniciativas dentro das suas áreas que aprenderam no Yellow Belt, trazem para nós, assim, terminei um projeto ano passado, mas esse ano eu já fiz essa situação, eu liderei não sei o quê. Então, é uma faixa que a pessoa começa a ter contato com tudo isso, e para nós é muito interessante, né? O primeiro contato, e pega uma fatia, a gente tem mais de 11 mil pessoas capacitadas como Yellow Belts, né? E lá no final a gente fecha a certificação dessa pessoa. A jornada do Green Belt, ela já é um pouco diferente, porque ela se inicia pelo processo seletivo, né? E aqui eu gostaria de destacar algumas coisas que o André também citou na apresentação dele, fatores críticos de sucesso, né? Então, assim, o Green Belt, o projeto já é muito mais complexo, já traz muito mais retorno para a companhia, a gente mexe com termos interessantes, e eu destacaria aqui alguns fatores interessantes que nós vemos que faz a diferença na hora de dar certo ou não o projeto. O primeiro é assim, a partir do momento que a pessoa passa no processo seletivo, 2, 3 dias depois, a gente já chama essas pessoas para um bate-papo, para explicar para elas o que é um projeto Green Belt, quais os pré-requisitos, o que se encaixa, o que não encaixa em termos de metodologia, etc, etc. Então, a partir daí, essas pessoas voltam para suas áreas, conversam com seus gestores, identificam ali oportunidades, indicadores, pontos críticos e nos dão propostas de projeto, normalmente de 1 a 3 propostas. Aí nós avaliamos como o programa faz ou não sentido, tem viabilidade, escopo, tamanho do problema, etc., e fazemos ajustes com esses belts que foram aprovados. Para depois de 1 semana, esse processinho de vai e vem de informação dura 1 semana. Na semana seguinte, a gente já se reúne com o diretor dessa pessoa para bater o martelo sobre o tema. É o primeiro alinhamento que a gente faz com o sponsor. Então, essa amarração, para nós, é muito importante para o sucesso, porque é uma venda, é uma exposição e é um acordo que a gente faz ali, né, com o diretor da área. Depois a gente volta a cada 2 meses para fazer um status desse projeto. E o Belt acaba tendo um suporte, porque é um problema que é importante para a área ser resolvido. É algo crítico para eles, né? Então, ele vai ter o suporte e vai fazer acontecer, né? Um outro fator de sucesso, a gente faz um alinhamento com os gestores deste Belt. Aqui a gente falou agora do diretor, que é o sponsor, mas tem os gerentes, né, entre o Belt e o diretor. Então, a gente faz um alinhamento e mostra tudo que o Belt vai entregar nos próximos 6 meses de jornada, com relação ao tempo que ele precisa priorizar, as entregas. Então, tudo isso é alinhado com o gestor do Belt, para que ele saiba, fulano vai ter aí 6, 7 meses de desafio.
eu preciso dar o suporte. E a gente fala um pouco do papel desse gestor, que é o champion, né? Então, a gente faz uma nova amarração aqui. E a terceira amarração é com o próprio Belt. Então, nesse momento, a gente apresenta um cronograma dos próximos 6, 7 meses, no primeiro dia de capacitação, com todas as informações e entregas que ele vai ter que gerenciar até o sétimo mês de projeto. Então, a partir dali, lógico que há flexibilidade, questão de férias, questão de uma série de coisas, mas a gente já coloca bem assim, preto no branco, tudo que a gente precisa. Essas amarrações todas, na nossa visão, contribuem demais para o sucesso. A gente tem um índice perto de 85% de entregas dos belts, greens e black belts, no prazo e atingindo meta, né, com sucesso. Então, eu trabalhei em outras empresas e sofria um pouquinho com isso, né, com essa amarração, com esse patrocínio, com essa sequência lógica das coisas. Aqui a gente percebe que faz muita diferença no sucesso, né? Então, principalmente na jornada do green e do black belt. O black é muito parecido a jornada, né? Muito parecida. Uma diferença aqui na parte de capacitação, né? Uma das semanas de capacitação a gente faz na Espanha. A gente conseguiu isso para a primeira turma, depois a pandemia atrapalhou, mas a gente tem uma universidade corporativa da Telefônica Vivo na Espanha. E uma das semanas a gente faz essa viagem com a turma de Black Belts, com uma capacitação voltada mais à parte comportamental, soft skills, liderança, enfim. E é uma viagem bacana, enfim, é algo muito significativo. Muitos Belts se candidatam ao processo seletivo pensando na viagem, né? Mas espero que depois da pandemia a gente possa voltar com essa visita. Então, além do conteúdo todo que a gente faz aqui, da capacitação, a gente também tem esse complemento. E aqui o final é o que eu acabei de comentar, né? Aquele suporte metodológico que faz parte do combo da certificação e a melhoria dos indicadores da área daquele belt, né? Então o belt nos ajuda, o black belt nos ajuda nesse sentido e ao mesmo tempo ele exercita uma série de habilidades aqui para passar de conhecimento para as pessoas, né? Falar um pouquinho do processo seletivo, tá? A gente tem um processo interessante aqui na Vivo para Green e Black Belt, né? Então, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, a gente abre uma vaga na GUP, né? Acho que vocês conhecem a GUP, uma plataforma de vagas, né? E lá, os candidatos fazem alguns testes, né? Teste de perfil, teste de lógica, gravam um vídeo, respondem alguns questionamentos, e alguns desses testes têm um score, tem uma nota que a gente coloca ali uma régua para aprovação ou não, né? Então, isso tudo é feito na plataforma. Nos últimos 4 processos, a média de inscritos foi de 985 pessoas, para 30 vagas. Então, é algo assim, é um processo difícil, é uma competição muito interessante, mas os melhores passam, né? Os melhores naquele momento. Tem muita gente que não passa 1, 2, 3 vezes, depois passa e realiza um excelente projeto. Então, tem muito de momento também, a gente fala muito isso para as pessoas, né? Aqueles aprovados vão para uma segunda etapa, que aí é um workshop interativo. Usamos, nos últimos 2 anos, o Escape 60, que o José citou no início da apresentação, né? Que é da CETEC, são parceiros, né? E a gente fazia o Escape presencial, chegamos a fazer nas salas mesmo dos jogos de fuga, lá no próprio endereço do Escape, e algumas vezes depois a gente passou nos nossos escritórios, então a gente trazia uma mala com os enigmas, tal, o pessoal do Escape nos ajudava, e nessa dinâmica a gente observa muito as pessoas, né? Liderança, escuta ativa, comunicação, trabalho em equipe, tudo isso dá para observar que são habilidades interessantes que a gente quer para um Green, para um Black Belt. E nesse ano a gente fez, agora em março, um processo e usou o Escape 60 online, né? Remoto, né? Que não prejudicou em nada a nossa escolha das pessoas, muito pelo contrário, foi muito fácil de observar as pessoas, o jogo foi fantástico, recomendo para quem, é uma ferramenta muito interessante. A gente até faz sempre um NPS com a galera, né? Escuta a voz do cliente, e a gente teve uma nota de 93% aqui. Então, assim, é um NPS gigantesco, né? As pessoas acabaram gostando muito, nem perceberam que estavam dentro de um processo seletivo. Isso é muito interessante, porque a gente vê a pessoa na essência, né? E os aprovados aqui vão para uma terceira etapa, que é um estudo de caso, que eles apresentam para uma banca, né? E a gente faz alguns debates, e são vários os cases. A gente já falou do Ayrton Senna, a gente já falou
um incêndio de uma estação de metrô em Londres, falamos de uma falência de uma empresa, do Challenger, o ônibus espacial que explodiu. São sempre cases assim que muita gente conhece, polêmicos, com situações assim de interpretações diferentes, para a gente discutir muito e entender o raciocínio do candidato, né? E no final, a gente gostaria muito de dar um feedback para todo mundo, mas 1.000 pessoas é impossível. A gente dá um feedback estruturado para todo mundo que chegou na terceira etapa, né? Então, a gente gasta um tempinho aqui, mas com muito prazer, para passar para as pessoas a nossa percepção. A gente mostra um gráfico, as habilidades, as notas que eles tiraram em cada uma dessas habilidades, é algo bem interessante, e é por isso que, como eu comentei no início, aqui a gente está pensando no profissional. Então, independente dele passar ou não no processo, quem passar vai ter uma jornada com muito desafio. Quem não passar, pelo menos aqui a gente quer que ele tenha se divertido, que tenha tido uma tarde, uma manhã interessante, que tenha refletido sobre algumas coisas, que tenha se transformado de alguma maneira, né? Então, nós estamos pensando muito nisso como programa, nessas interações, não só nas jornadas oficiais, mas nesse tipo de interação, tá? A gente gosta muito de fazer esse processo, porque a gente aprende muito com as pessoas também. É algo de desenvolvimento nosso, do programa. É um aprendizado, assim, infinito. No final disso tudo, a gente tem a certificação, né? Então, hoje, aqui na Vivo, a gente tem uma faixa, né? A faixazinha de belt mesmo, a verde, a amarela e a preta, né? Também a gente tem um PIN aqui, o certificado online, né? E esse troféuzinho aqui a gente entregou para os sponsors que se destacaram, né? Eles patrocinam essa ideia, dão suporte. Então, a gente sempre entrega para aqueles que se destacam também, para a gente fazer manter essa relação com essas pessoas que são cruciais para que isso tudo aconteça, né? E a gente tem também um tabuleiro muito interessante, do início ao fim da jornada, todas as etapas do Yellow Belt, né? Que a gente apresenta para eles, e o pessoal sabe exatamente como iniciar, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, essa parte interativa a gente vê muito interessante também, né? E no Green do Black Belt, a gente faz um evento de certificação, né? Todos os anos a gente faz um evento, até 2019 esse evento era presencial, num auditório que a gente tem no prédio principal, e o ano passado a gente não pôde fazer devido à pandemia, fizemos um evento online, né? Mas foi o maior evento de todos em termos de número de participantes. Foram mais de 150 pessoas, 44 Green Belts e 8 Black Belts, né? Essas imagens são de 2019, né? Não de 2020. Mas esse de 2020 foi muito bacana, porque, assim, primeiro, o nosso presidente, o Christian, ele participa de todos os eventos, ele faz a abertura, ele entrega as faixas, os canudos, o Black Belt tem uma placa, os melhores projetos, e participa de tudo isso ativamente. Vários vice-presidentes participam, né? Os diretores da maioria dos belts participam. Então, é um reconhecimento muito interessante, as pessoas esperam por esse momento, porque a jornada é desafiadora. Então, é uma espécie de uma formatura, assim, para fechar com chave de ouro. E o ano passado a gente entregou um kit com todo esse material na casa das pessoas. As pessoas aqui de São Paulo buscavam o kit no nosso prédio, né? A gente estava num momento ali da pandemia mais tranquilo, né? Aquele momento de queda, então estava tudo funcionando basicamente, depois houve a piora, mas nesse momento algumas pessoas buscaram o kit no nosso prédio, e caso a pessoa não quisesse buscar também, a gente mandava em casa sem problema nenhum. Mas todo mundo que era de fora de São Paulo, a gente mandou como surpresa. Então, a pessoa recebeu a faixa, o certificado, fizemos uma máscara, de acordo com a pandemia, né? Com Green e Black Belt, e um fundo de tela, a gente utiliza o Teams aqui no dia a dia, né? Então, no evento, todo mundo entrou com a tela, eu sou o Green Belt, publicou no LinkedIn, numa rede interna nossa aqui. Foi muito bacana, fez um barulho interessante, e a gente ficou muito feliz com esse evento, né? Porque era um momento especial para fazer presencial, mas devido às circunstâncias a gente não queria deixar que ele fosse menos especial. Esse ano a gente vai ter no segundo semestre, e não sabemos o formato, mas qualquer que seja, a gente vai valorizar bastante esse momento. Estou indo para uma parte final aqui da apresentação, benefício financeiro, né? Todos os projetos que têm uma métrica financeira são medidos, são avaliados, e a gente tem uma validação de uma área que não é a nossa, né? Uma área específica para isso. Então, essa área, o Belt calcula o que ele vai ter de ganho, essa área
faz essa validação junto com a gente, né? Primeiro a gente faz um exercício interno, depois marca com essa área, ela faz essa validação, coloca alguns apontamentos e volta para o Belt refaz, a gente discute, volta para a área. Então, há um vai e vem aí até a gente fechar a métrica financeira, há uma exigência interessante, mas isso é bom, porque valoriza os ganhos, né? E sendo validado, depois o Belt, na fase de controle, ele manda os indicadores do processo e financeiros para nós mensalmente, né? A partir daí, a gente faz esse cálculo do benefício com a validação dessa área específica, né? Então, Green e Black Belt, 99% tem ganho financeiro, e Yellow Belt, nem tanto. É uma oportunidade que a gente tem aí de buscar cada vez mais benefícios nessas iniciativas mais pontuais. Comunicação a gente usa muito aqui na Vivo, então, para divulgação de processo, para divulgação de turma, para aprovação do processo seletivo, para tudo a gente faz as comunicações, para os sponsors, para os champions. Isso a gente vê com um diferencial também. Inclusive, no último, a gente usou algumas figurinhas no WhatsApp. Cada grupo de Greenbelt, a gente forma um grupo no WhatsApp e a gente divulga para eles divulgarem para os colegas. Então, a gente procura ter uma comunicação bem assim diferente, atual, enfim. Isso faz diferença. Às vezes as pessoas se interessam por isso também. A comunicação ajuda muito, né? Então, é um ponto de destaque que a gente sempre se preocupou, né? E realmente faz resultado. Temos uma rede interna, né? Uma rede social interna, né? Workplace, que a gente também tem um grupo chamado BR Lean Six Sigma, onde a gente publica uma série de coisas. As pessoas publicam quando conquistam as suas certificações. A empresa inteira tem acesso, nosso presidente, todos os executivos, eles também publicam, curtem. Então, é algo muito bacana que as pessoas usam bastante, e para o programa é interessante também, para a gente divulgar tudo, né? Esses canais estão cada vez mais em evidência, né? E para fechar, acho que tem mais 2 slides, algumas boas notícias que eu gostaria de compartilhar, né? Então, assim, no final do mês de março, a gente divulgou uma turma de Yellow Belt para a companhia. Em 24 horas, a gente teve 1.255 pessoas inscritas, né? Então, a gente tem um problema bom nas mãos, né? E a gente discute aqui com o Alexandre, com o pessoal da CETEC, para conseguir colocar tudo isso nas turmas, né? Até questões de orçamento também, enfim, mas é um problema bom. Eu sempre quis ter esse problema. Então, nem chamo de problema, né? Chamo de uma característica. Isso para nós é fantástico. Hoje a gente tem um índice de Green Belts promovidos de 57%. Então, todos os Green Belts que passam pela jornada são promovidos durante ou logo depois da sua jornada, porque ele é exposto, ele é visto, ele é lembrado, porque trouxe algo significativo, porque demonstrou uma série de habilidades. Então, esse é um indicador interessante para nós. Nós temos recebido novas demandas, diferentes das tradicionais. Então, hoje, nós temos algumas situações assim de... O pessoal procura o programa porque está com uma dificuldade e não sabe como resolver. Então, esse papel consultivo está sendo crescente. Isso é muito gratificante para nós também, né? Então, algumas demandas assim têm aparecido e a gente está vendo maneiras de atender, de ver o que faz sentido para nós também, mas o fato das pessoas nos procurarem é algo muito significativo. E Belts em destaque, um pouco do que o André falou também, alguns Green Belts e Black Belts, e Yellow Belts também, que participam de processos seletivos, outros processos seletivos na empresa, não só por uma vaga interna, mas por alguma outra carreira aqui dentro. A gente tem outras, entre aspas, funções assim que a pessoa tem em paralelo, né, para criatividade, para inovação, um monte de coisa. As pessoas que coordenam esses processos têm nos passado que quem é Belt se dá melhor no processo, né? Começa a ter uma visão interessante, as entregas são melhores neste processo seletivo. A gente precisa até fazer uma correlação aí para ver o fator Belt em relação a o nível de aprovação, né? Mas é um ponto muito interessante que a gente ficou feliz também. Isso a gente viu agora recentemente, no começo desse ano. E para fechar, a gente teve algumas premiações nos últimos 3, 4 anos, né? Fomos primeiro lugar em um Kaizen que a gente fez em 2018, tivemos aí
premiações dos 3 melhores projetos, de 3 melhores categorias, um reconhecimento muito interessante em 2019 como um programa de melhoria referência na América Latina. Então, tudo isso nos deixa muito contentes aí de que estamos no caminho certo, mas tem muito mais por vir, né? Então, a gente está sempre pensando em novidades, em nos reinventarmos para mantermos essa roda funcionando. E estamos chegando agora no 9º ano, por que não mais 9, mais 19, e assim por diante, né? Acho que as coisas mudam muito hoje em dia e a gente tem que estar preparado a todas essas mudanças para seguir em constante evolução, né? Acho que é isso, pessoal. Não sei se meu tempo aqui como é que foi, mas Não, tá ótimo, tá ótimo. Prazer compartilhar com vocês. Não, beleza. Nossa, tem algumas perguntas bacanas aqui para você. Não, é de impressionar, né, Rodrigo? Os números, assim, é praticamente um universo infinito, né, de Belts, porque nada, de quantos colaboradores nós estamos falando dentro da Telefônica que não são terceiros? Deixa eu só fechar aqui, ó. Peraí. Tá aparecendo para vocês ainda, José? Tá aparecendo. Deixa eu só parar ela aqui. Peraí. Agora acho que parou. Show. Hein, Rodrigo, Vamos lá. Quantos colaboradores nós estamos falando aí no universo da Telefônica? Quantos colaboradores, desculpa? Isso, nós temos aí no universo da Vivo Telefônica. Temos 33 mil. 33 mil. E eu vi que foram 11 mil capacitados, né? Quer dizer, 1/3. Isso. 1/3 da companhia hoje tem a capacitação, né? Yellow Belt. E existe o turnover, né? É algo que acontece naturalmente, mas é um número bem significativo. Mas, como eu falei, 2 meses atrás a gente divulgou uma turma e tinha 1.200 pessoas inscritas em 24 horas, né? Então, assim, tem bastante coisa para a gente fazer ainda, José. A pergunta que eu acho que tem muitas pessoas querem fazer, fora desse fórum, já me fizeram também, para poder até trazer para vocês, vocês não vão mais atrás, né, de projetos, passou daquela fase inicial em que não tinha credibilidade, é um outro momento, né, que vocês estão vivendo. O que você enxerga como esse ponto de virada, né? Porque agora, quando vocês promovem alguma coisa, você não precisa mais ir para a diretoria para pedir projeto, né? Os projetos chegam até vocês, fica a fila de espera, né? É verdade. Como que você se dá esse turnover, esse ponto de virada? Lá no início, eu não participei do início do processo, mas eu converso com as pessoas até hoje e foi um bater na porta para a gente conseguir espaço, né? Então, não foi assim de um dia para o outro, isso tudo existiu, assim. Houve um trabalho muito forte de venda, de mostrar o que é o programa, de conseguir as primeiras turmas, isso tudo, eu lembro que eu conversei várias vezes e é natural, né? Com o avanço dessas turmas, com os resultados aparecendo, com vocês como parceiro também que ajudam bastante, isso tudo vai fazendo com que a gente consiga mostrar a importância de um programa de excelência, né? O quanto traz de benefício para a companhia. Hoje, a gente chegou num nível que as pessoas vêm atrás e nos procuram, mas a gente precisa sempre evoluir, continuar fazendo o que funciona, buscar alternativas para se adequar ao que o mercado pede, né? Porque senão a gente fica para trás, né? Então, foi um trabalho de formiguinha de alguns anos, não é de um dia para o outro. Isso é construído. É uma questão de disciplina, né? Quer dizer, manter o programa constante. Vocês focaram bem na parte de educação, né? Na parte de transformação. Esse foi o principal vertedor, né? O Giba está aqui também no WhatsApp, de novo, perguntando aqui coisas que com relação à governança, né? Quais elementos de governança são fundamentais para manter esse programa em escala, né? Mesmo com equipes remotas, tal? Quais são os principais fatores críticos de sucesso aí de vocês? Eu acho que tem vários, assim. Nós não sentimos muito o formato presencial para remoto, assim. A gente tem trabalhado muito mesmo de casa. 99% da companhia está trabalhando em casa hoje e a gente conseguiu transformar tudo no modelo remoto, online, sem nenhum prejuízo.
Alguns projetos são prejudicados, por exemplo, algum projeto relacionado à loja, teve um momento que a loja ficou fechada, tem medida provisória, redução de jornada, algumas coisas assim, o André comentou também, impactam de alguma forma, né? Mas essa governança toda, assim, eu diria que ela é voltada em alguns princípios que a gente tem de disciplina, de alguns pilares relacionados a manter aquilo que a gente acredita. É muito difícil numa empresa de 33 mil pessoas a gente não abrir exceções. Então, quando a gente começa a ir por um caminho que a gente acha que não é o correto, as coisas podem não funcionar bem, né? Então, eu destacaria isso, a disciplina que a gente tem. Vocês estão com baixa mortalidade, né, de projetos. A gente tem um percentual aí, mais ou menos, de 10%. E é isso, assim, o Giba até está continuando a pergunta aqui. É com relação à governança ou é com relação à boa seleção que vocês estão fazendo dos projetos? Acho que é um pouco de cada coisa. Às vezes foge do controle de determinado projeto, no meio do caminho muda-se estratégia, a pessoa sai da empresa, por um motivo ou outro não vira mais prioridade, acontece. Mas quando a gente seleciona bem as pessoas e seleciona bem essas amarrações com os sponsors, a chance disso acontecer diminui, né? Mas mesmo assim, às vezes acontece que foge do nosso controle. A gente teve um projeto agora numa loja, numa regional, né, que envolvia lojas, que ele demorou muito mais devido à pandemia, mas que a gente conseguiu finalizar agora, nos últimos 3, 4 meses, né? Então, a pandemia também afetou de alguma maneira, mas a gente vai driblando. Quinta-feira eu tenho uma reunião com o Alexandre para a gente ver alternativas de capacitação devido à medida provisória, por exemplo. Tem várias situações que a gente precisa dançar conforme a música, né? Não, beleza, show. E tinha uma pergunta também que eu estava querendo entender aqui dentro da estrutura, né? A gente até comentou um pouquinho, né, para você pôr aí a relação. Hoje na estrutura, vocês estão locados aonde? Acho que recursos humanos, não é isso? Mas vocês já estiveram em outra área também, migraram para recursos humanos, teve essa mudança, jornada, houve uma diferença se houve a mudança, se isso gera algum tipo de benefício ou alguma recomendação. Queria ouvir um pouco sobre a estrutura e o programa. Tá legal, José. Hoje a gente está em recursos humanos, né? A gente chama aqui de VP Pessoas, né? De pessoas. É a estrutura de recursos humanos. A gente já teve em outras duas estruturas, numa parte de finanças, depois uma parte de estratégia, e hoje a gente está em RH, já há 1 ano e meio. As três áreas têm algumas características, obviamente, mas a gente conseguiu assim flutuar muito bem em todas, né? Hoje a gente tem um ponto bem positivo assim de conseguir aprender as outras trilhas de capacitação aqui dentro de RH para ver o que a gente pode incluir, agregar no nosso programa. Então a Vivo tem uma área de treinamento e capacitação gigantesca, né? E tem muita coisa que essas áreas fazem muito bem e a gente do programa não fazia, então a gente está aprendendo com isso também. E aquele viés que eu comentei na apresentação de desenvolvimento de pessoas tem tudo a ver para onde a gente está agora, né? Então, há a preocupação do retorno, há a preocupação da melhoria, há a preocupação do cliente, isso é fato, mas tudo isso é feito com as pessoas, né? Então, as pessoas tendo essa capacidade, esse desenvolvimento, a chance da gente ter sucesso em tudo isso que eu falei agora é muito maior. Então, hoje a gente se preocupa bastante com as pessoas. Porque com esse foco, pelo que eu entendi, vira um desejo interno ser um belt, né? Com esse nível de promoção, as pessoas começam a reparar. Então, esse é um fator de sucesso, né? Quer dizer, vamos deixar como se fosse um objeto de desejo para a turma poder correr atrás. É isso, né? É isso que eu estou entendendo. Aquele indicador de Green Belt promovido, a gente divulga para todo mundo aqui. Não, eu queria fazer um desafio, né? Queria ver o contraponto, quer dizer, e os não que não têm o treinamento, qual é a porcentagem de podemos fazer essa continha aí assim. É legal, porque aí se a divergência for grande, né? Aí você tem qual é o teu nível de probabilidade de sucesso, né, de promoção. É verdade, é verdade. Nós tentamos já fazer isso, mas em outras empresas, mas foi um pouco mais difícil de capturar a informação, né? Não é tão fácil, né, de capturar, mas é um dado importante, né, eu acho. Eu fiquei bem chocado com 57% de foco de promoção, né?
É muito bacana. Muito bacana. A gente já teve empresas que, na verdade, focaram na sucessão. Quer dizer, vamos treinar o pessoal, claro, empresas de outro porte, né? Não é esse porte, mas que focaram na sucessão, né? Então, bacana, beleza. E outra questão, né? Tem outra pergunta também, com relação à gestão do conhecimento. Pô, eu vi um número aí de projetos realizados. Como é que isso é gerenciado? Eu sei que vocês têm um SharePoint, mas é só isso? O que vocês estão imaginando com relação à gestão do conhecimento? Como vocês aproveitam todo esse conhecimento gerado? Muito boa essa pergunta, José. A gente está trabalhando agora numa espécie de um book de soluções, né? Então, é um documento, um local para a gente armazenar o que deu certo, né? A gente tem muito processo igual ou parecido em várias localidades do país, né? E, às vezes, a gente faz diferentes projetos para essas duas localidades. Então, vamos aproveitar o que cada uma fez de melhor, vamos dividir esse conhecimento, vamos dividir isso tudo. Então, a gente está até vendo uma parceria com um fornecedor para a gente ter uma plataforma para isso tudo, né? Já temos um monte Hoje a gente faz essa gestão meio que na raça. Então, a gente pega as pessoas, apresenta para as outras áreas e faz uma ajuda de como implementar o que deu certo aqui em outra localidade. Mas tudo muito assim, né? De uma maneira, gestão do dia a dia mesmo, que já está funcionando muito bem. Mas vocês têm SharePoint? Temos. A gente divide muita informação lá. Então, os projetos ficam lá. Mas essa maneira que a gente quer é um pouco mais estruturada. Então, é assim, para consulta, para a gente trazer isso como um novo produto do programa, levar para as localidades, fazer o acompanhamento, um benchmark interno de tudo que deu certo, né? Tem muita coisa dando certo. E fazer a gestão de tudo isso não é tão simples, né? Então, essa plataforma, essa organização que a gente está montando, a gente quer fechar nesse ano ainda, vai possibilitar, de repente, a gente diminui um pouco o número de projetos, mas aumenta a qualidade dos processos, né? Então, esse é o objetivo. Tá, muito bacana. Pessoal, a gente já está com tempo aí. André, você quer fazer alguma colocação? Posso tirar uma dúvida bem rápido que eu estou aprendendo aqui? Primeiro, assim, depois queria também trocar essa figurinha do book de soluções aí, que a gente também está começando a pensar em como estruturar a nossa gestão de conhecimento, mas minha dúvida principal, José, é no sentido de vocês têm muita gente participando aí, e o Belt, ele apura o indicador do projeto, eu vi que ele tem uma questão de lançar no sistema, isso para a gente no passado já foi um pouco de dor de cabeça para a gente ter essa disciplina do Belt conseguir apurar o resultado do projeto e garantindo que o indicador está apurado da forma certa. Queria entender um pouquinho de como que vocês fazem aí, se puder dividir. Tá, André. Quando a gente vai escolher o tema do projeto, a gente valoriza demais a forma de coleta desse indicador. Para nós é muito importante isso. Às vezes o pessoal vai montar um projeto que acha que alguma coisa não está boa, mas não tem um indicador associado, e, enfim. Então, a gente valoriza muito isso. Então, a base de onde vem a informação é algo para a gente muito importante. Tendo esse fator bem trabalhado, a chance dele manter as entregas, porque é fácil de buscar informação, é mais aderente, faz mais sentido. E a gente faz uma cobrança mensal para que eles enviem. Então, todo início de mês, a gente manda uma cobrança para todos os belts e faz o controle de tudo isso. Quem não envia, a gente entra em contato. Confesso que a gente não tem tanto problema nessa parte, tá? O pessoal acaba passando as informações de uma maneira interessante. Mas esse fato inicial de entender de onde você vai tirar os dados, ele reflete em tudo depois, né? Inclusive no reporte final. Então, para nós é algo bem importante, tá? Show. Legal, obrigado. Imagina. Show de bola, gente, show de bola. Eu acho que a gente pode ir fechando, né, as apresentações, acho bacana, acho que teve bastante informação aqui. Tem algumas perguntas ainda no chat que ainda não foram lançadas, mas eu vou pegar e vou depois postar para algumas pessoas, né? Vou fazer isso direto para vocês, né, que eu estou agora com o tempo limitado, e aí eu passo essas perguntas depois das respostas. Acho que não tem problema, né, Rodrigo, André? Não, de forma alguma. Beleza.
Show de bola. Bom, queria agradecer, então, novamente pela CETEC, pela presença de vocês. Queria agradecer a todos vocês aí. Será que o pessoal podia abrir o vídeo para a gente tirar uma foto aí coletiva, né? E tem aí também no chat uma avaliação do evento, né? Para vocês trazerem aí as sensações, percepções de vocês. De fato, a gente precisa disso para poder fazer a retroalimentação, né, do sistema. Mas aí, gente, fazer uma foto aí para o vídeo. Claro, quem não quiser aparecer... José, oi. Estou vendo umas carinhas conhecidas aí, hein? Ah, tem bastante cara conhecido aqui. Muito legal. Não, na verdade, o grupo de excelência operacional é um grupo, é um petit comitê, né, que tem é o mesmo grupo, o mesmo comitê, a mesma turma, né? Então, a gente tem um núcleo duro aí bastante bacana, aí, que está sempre com a gente e querendo expandir esses nossos conhecimentos. Mas, assim, abrir o jogo como vocês abriram e poder permitir fluir essas informações é muito vital para todos nós, né? Para todo esse nosso grupo de aficionados, né? E são aqui coordenadores, são pessoas que estão na carreira também aí de Master Black Belt e entre outras carreiras. E aí é bacana esse compartilhar. Agradeço bastante aí de coração por esses programas tão fortes aí, que são como o do Burger King e o da Telefônica Vivo, né? Ok, o Kleber ali também, então o Daniel aí, show, né? Show. Vitor pergunta, tá? Vou depois responder ela, tá, Kleber? Fica tranquilo. Ok, vamos, pessoal, abrindo aí. Vou tirar um print aí. Bom, quem não quiser aparecer, a gente vai postar isso nas redes, tá bom? Ok? Ok, vou dar um X, todo mundo dando um ok aí. Show de bola, show de bola. Ok. Capturada a informação. Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. O próximo Petit Tour, aguardo vocês aí com carinho também. E se vocês tiverem alguma ideia de outros lugares, outras empresas que vocês gostariam de ver, é só falar com a gente e aí depois a gente corre atrás para fazer essas apresentações, ok? Combinado. Beijão. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um belo abraço. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, André. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Show. Tchau, tchau.